Fala galera, trailer completo de Buzz Lightyear acabou de sair. Me pegou meio que de surpresa, não sabia, não tava nem esperando que já tava saindo. Mas vamos fazer uma análise desse trailer. Nesse trailer aqui eu quero, além de fazer essa análise, eu quero tentar apontar alguns possíveis exercícios. Muita gente me pergunta, Matheus, que tipo de exercício que eu faço? Eu tô tentando estudar aqui, mas eu não sei o que eu faço. Então, não vão ser exercícios tipo básicos. Quem tá começando deve ir pro lado mais da bolinha quicando, walking cycle, mas pra quem já tem um pouco mais de experiência, eu vou tentar apontar alguns shots aqui que podem ser bons exercícios de animação. Mas além disso, vamos fazer essa análise completa aqui, frame a frame, dar uma olhada no que a gente descobre, o que tem de novo e ver toda essa animação incrível que a Pixar tá trazendo pra gente. Vamos nessa! E aí pessoal, meu nome é Matheus, pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aqui no canal, sou animador 3D, já tem um tempo, trabalho aqui na indústria em Vancouver, no Canadá. Eu tô aqui nesse canal para poder compartilhar as minhas experiências com você, tentar te ajudar a também chegar nesse sonho de ser um animador 3D. Bom, nesse trailer aqui tem algumas cenas repetidas do primeiro trailer que saiu, né? Então quem não viu o vídeo anterior, dá uma assistida nesse videozinho aqui, tem muita coisa legal, muita coisa bacana lá também, antes de vir e assistir a análise desse vídeo aqui. E nesses shots, nessas cenas repetidas que tiver nesse trailer, eu vou só pular, então não deixa de assistir esse anterior também. Mas vamos começar aqui, vamos lá. Bom, já começa nesse shot aqui com essa roupa espacial que a gente já viu no trailer anterior, então eu vou só passar. Ele tem o pingente dele aqui, O positivo, o símbolo da tropa estelar, enfim, isso aqui a gente já viu no trailer anterior, vamos só seguir toda essa cena que a gente já tinha assistido antes. Esse shot aqui é um shot novo. E uma coisa que eu queria apontar aqui, que eu queria falar pra vocês é que se tem uma coisa difícil em animação, não só em animação, em efeitos visuais, em filmes, qualquer coisa, é fazer animação com espelhos. Espelho é uma coisa muito chata, muito complexa, muitas vezes a gente não pega no reflexo. Se a gente simplesmente cria um material aqui que reflete, muitas vezes o reflexo do próprio material não reflete exatamente o que a gente quer. Não vai refletir certinho, tipo, o rosto, o corpo aqui do Buzz do jeito que a gente quer. Então, muitas vezes, o material que reflete aqui, muitas vezes a gente tem, tipo, uma câmera invertida apontando na nossa direção, assim. E aí, a animação que a gente vê contrária, a gente coloca numa textura em cima do que seria o reflexo, e aí a gente consegue manipular e colocar perfeitamente na posição que a gente quer a animação. Então, muitas vezes, animar com reflexo é uma coisa chata, é uma coisa complicada. A gente consegue ver o capacete de astronauta dele e ver ele ao mesmo tempo. Então, só de começar com isso aqui, eu já acho massa demais. Seguindo aqui, uma coisa que a gente sempre pode levar de lição em todo tipo de animação que a gente olha é a assimetria. Em qualquer coisa eu sempre falo pra gente utilizar muita assimetria, não coloca nada perfeitamente centralizado. Igual a gente pode olhar aqui, a mão dele tá nessa posição e aí a outra mão tá nessa posição. E se a gente olhar aqui o centro certinho, essa imagem não está perfeitamente centralizada. O capacete ele está levemente rotacionado para o outro lado, né, um pouco para baixo aqui assim. Então a assimetria é uma coisa que a gente sempre deve utilizar, né? Muitas vezes a gente tenta fazer as coisas perfeitinhas e tipo, coisas simétricas não são normalmente muito naturais. Então é sempre legal a gente fazer um pouco de assimetria. Até a posição, a gente pode reparar no detalhe aqui. O animador poderia ter simplesmente pego a posição dos dedos aqui e refletido para a mão de cá, mas a gente vê que a posição dessa mão aqui tá completamente não, né? Tá um pouco diferente da mão esquerda. Então ele pega o capacete de forma assimétrica. Outra coisa muito legal, na hora que ele vai tirar o capacete daqui de cima, ele também começa levemente rotacionando para cá, né? E aí o capacete ele levanta levemente aqui primeiro, a gente pode reparar isso. Então
o capacete não sai perfeitamente da plataforma, tipo, o personagem não tá tirando o capacete do lugar de uma forma perfeita, certinha. Então isso é muito legal, que a assimetria foi utilizada de várias formas aqui. Muito legal a gente ver também que tem essa leve rotação de baixo para cima aqui do capacete quando ele tá tirando. Então, assimetria, gente, utilizem assimetria nas suas animações. Seguindo aqui pro próximo shot. Nesse shot aqui eu achei uma coisa muito legal, que tipo, ele tá andando aqui e ele poderia estar simplesmente, a pessoa poderia ter colocado um walking cycle no Buzz e ele poderia ter feito o lip sync, né, tipo, andando normal, indo pra frente com o walking cycle já aplicado, só falando, olha pra cima, depois olha pra baixo pro personagem aqui. Mas não, uma coisa que eu sempre falo nas nossas animações é que a gente tem que colocar, tipo, quando a gente acha que a gente terminou a nossa animação, a gente tem que colocar 10% a mais. Tipo, tá, o que eu posso melhorar aqui um pouquinho? O que dá pra adicionar? E na Pixar eu tenho certeza que eles não vão, tipo, no 10%. Acho que eles vão no 200% a mais, o que dá pra melhorar. E nesse shot aqui, no Walking Cycle que eu tava falando, poderia ter sido simplesmente o Walking Cycle, ele andando, mas não, eles fizeram ele dar uma esticada na roupa aqui para baixo, o corpo levanta levemente para lateral aqui, do capacete rotaciona para cá um pouco também. Então isso é um dos princípios da animação aplicados que é sempre bom lembrar. Animação secundária, além de você ter a animação pronta onde o personagem está andando, você pode adicionar alguma coisa, alguma outra animação em cima da animação pronta, que não é uma animação necessária ali, o shot funcionaria sem ela, mas adicionar essa animação secundária faz o shot ficar muito mais rico. Então, o que a gente entende com esse shot? A gente poderia ter visto o Buzz simplesmente andando e conversando, mas aí ele puxa o uniforme, a gente pensa, putz, o uniforme deve estar meio apertado, então a gente fica com isso na cabeça. Talvez mais pra frente no filme ele reclame desse uniforme. E isso enriquece o filme, porque dá um pouco mais de detalhes, não é só uma fala que ele faz no futuro ali falando mal do uniforme, falando que o uniforme tá apertado. A gente viu ele puxando em um momento, então dá pra perceber que tem um sentido, tem conexões ali visuais também, além dele falar. Então essa animação secundária é muito legal, sempre pensem nisso, adicionar alguma coisinha que dá mais sentido pra sua animação. Vamos seguir aqui. Daí isso aqui a gente já tinha visto antes. Esse aqui eu também fiz uma análise bem completa dessa ação aqui, então assiste no outro vídeo lá. Essa parte aqui a gente também tinha visto, mas se eu não me engano, esse shot tinha sido cortado bem aqui, bem nesse momento a gente vê ele em um outro lugar. E esse shot aqui pode ser um exemplo de exercício aqui, tipo, a gente tem 3 personagens além do Buzz, vamos dizer que esse shot está começando nesse momento aqui. A gente tem esses 3 personagens e todos eles vão começar a correr ou vão ter uma ação, uma reação de acordo com o que acabou de acontecer com o Buzz. Então, um exercício que pode ser feito, a gente tem, olha a forma que essa personagem aqui começa a correr e depois olha a forma que essa personagem começa a correr aqui. A ação das duas é a mesma, só que a forma com que cada uma delas começa a correr é completamente diferente. Tipo, essa aqui, ela abaixa o corpo e já segue com a perna esquerda, né? Essa personagem aqui, ela faz de uma forma que eu até particularmente gosto mais. Ela dá um pulinho com as duas pernas primeiro, ela vai pra cima com as duas pernas e aí depois começa a correr. Isso pode ser um exercício, em um mesmo shot, 2 personagens fazendo o mesmo tipo de ação, mas de 2 formas diferentes. Isso é muito legal. O terceiro personagem, ele só fica parado lá, assustado. E desde essa parte aqui a gente já tá ouvindo um personagem que tá fora da tela, tá ouvindo a voz dele falando e a câmera termina nele. Isso é bem legal. Isso pode ser também um exercício de lip sync junto com body mechanics, com mecânica do corpo. Então a gente tem 2 formas de 2 personagens sair correndo enquanto a câmera anda e aí a gente tem o lip sync de um outro personagem. Então um exercício bem bacana que pode ser feito aí. Vamos seguir para o próximo shot. Esse shot aqui a gente não tinha visto, esse ângulo com essa criatura ou planta puxando o Buzz aqui, mas uma coisa muito legal da gente reparar é a poeira que
que todo esse movimento deixa, esse efeito especial. Uma pergunta que muita gente faz é: Matheus, a gente como animador, a gente precisa se preocupar com esses efeitos, com simulações? Não, quem é animador só faz os movimentos, depois vai para um outro departamento e aí quem for responsável por simulações ou efeitos especiais vai fazer essa poeira. Mas é bem legal a gente reparar como fica bem feito e como adiciona ao shot essa interação. Sem essa poeira, com certeza a gente não ia estar sentindo tanto o atrito que está acontecendo aqui embaixo. Então é bem legal essa integração. Esse shot aqui a gente já tinha visto, até tinha mencionado que parece que a perna dele entra aqui dentro do monstro, mas quando está rápido demais a gente não percebe, então não tem problema. Fiz uma análise dessa parte aqui também, assiste no vídeo anterior. Daí a gente vem para essa parte, que começa com ele completamente encolhido aqui, né, numa silhueta que quase não dá para perceber o que é, e aí quando a luz acende a gente vê essa silhueta super bem definida, com os braços mais abertos, o corpo completamente esticado para cima, e essa perna dá para ver que o Rig tem uma liberdade para a gente conseguir esticar o corpo, e fica bem legal quando ele dá esse chute. Olha como essa perna se estica mais do que, vamos dizer assim, um normal, que seria o nosso corpo, não faz esse tipo de movimento, mas fica bem legal na animação. Daí ele continua a fala segurando o pé pra cima. Eu achei bem legal essa escolha, que é como se tivesse tipo aquela sensação de tipo, ai, que nojo desse negócio aqui de segurar a perna no ar e aí depois solta. Bem legal essa escolha de manter a perna em cima. Vamos seguindo. A gente tem esse monstrinho com essa cerca elétrica aqui. Muito legal como ele voando aqui, na hora que ele encosta a gente vê a asa dele toda zoada depois do choque, né? Para alimentar a ideia de que ele foi eletrocutado, ele não só simplesmente caiu sem se contorcer, vamos dizer assim. E uma adição de uma fumacinha aqui para poder ajudar a acrescentar a ideia de que ele foi eletrocutado, sem falar nas faíscas, né? Tipo, tudo muito bem trabalhado, incrível esse filme. Mais um exemplo aqui, muitas animações a gente poderia ter aqui um exemplo, esse carro poderia estar andando simplesmente num local plano. Aqui eles fizeram um super trabalho na superfície, tudo cheio de furos e pedras e tal, e aí quando o carro está andando, ele está passando aqui, a gente pode perceber que o carro ele dá uma ondulada, né? Ele não segue reto, ele vai tipo dando uma ondulada. Isso ajuda ainda mais a vender a ideia de que o chão desse local onde eles estão é completamente desforme, né? Cheio de barrancos e buracos. Então a animação em cima desse chão todo esburacado adiciona ainda mais nesse environment, nesse local que eles estão, né? Pequenos detalhes, gente, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. É só eu que tô achando os robôs muito parecidos com os robôs de WALL-E? Tô achando que pode ter alguma conexão aí, hein? Lembra da nave que os humanos estavam no filme do WALL-E? Imagina se tem outras naves e tipo uma das naves caíram nesse planeta e eles estão tentando encontrar a Terra de novo. Pode ser, uma teoria. Porque a tecnologia, tudo, tipo, os robôs, os locais aqui, tipo, tudo me lembra bastante WALL-E. O que vocês acham? Deixa nos comentários se vocês concordam comigo aí. Vamos seguindo. Antecipação, aqui nesse shot a gente tem uma leve antecipação. Primeira coisa que a gente percebe é o olho dele piscando antes dele começar a girar o rosto. Então, ó, o olho é a primeira coisa. Muito importante, eu sempre falo pra gente nunca ter o olho meio aberto aqui, tipo mostrando parte branca do olho só. Então aqui a gente pode perceber que o olho dele de um frame pro outro, ó, ele começa a ter um movimento aqui atrás, a sobrancelha nesses 2 frames já estão mexendo, mas na hora de fechar ele pula direto pro fechado. Então a pupila tá sempre visível e no momento que fecha a gente não vê nenhuma parte só branca em uma posição meio esquisita, assim, sabe, no piscar de olhos. Então, sempre pense nisso. A hora que for fazer um piscar de olhos, a pálpebra vai
fechando até o momento que a gente consegue visualizar a pupila, e aí a partir do momento que começa a ficar esquisito, só fecha direto. E aí, enquanto tá fechado, tipo, você pode fazer um movimentinho com o olho fechado, assim, para poder não parecer que, tipo, o olho bateu direto fechado, só para ter uma sensação de que é mole a pálpebra. Tanto que aqui, ó, a gente vê aqui do fechado, aqui a gente quase vê o olho meio que aberto, mas na hora que realmente o olho abre, a gente está conseguindo ver a pupila dele bem, então não fica com um olhar esquisito em momento nenhum. Mas voltando ao que eu estava falando, a gente tem a antecipação, o primeiro movimento começa no olho, fecha, rosto vira e aí ele olha para cima. E sempre pensando no arco, se a gente reparar a pontinha do nariz, a gente sempre tem que olhar a ponta do nariz, ele faz levemente para baixo e aí para cima. Sempre tem que ter um arco. Então ele não iria fazer um movimento de virar para cima reto dessa forma. Tem que ter um arco dessa forma assim. Sempre muito importante a gente dar uma olhada nos arcos. Shot super simples esse aqui, uma mudança de expressão. Ele está olhando para uma direção, depois vira e olha para outra direção, trocando a expressão. Aqui ele está um pouco mais sério, daí ele olha para cima e abre um pouco mais o olho com uma cara um pouco mais de tipo surpresa. Então esse é um bom exercício para poder praticar a troca de expressão. Até dá para poder exagerar um pouco mais, tipo, pensa no personagem, tá olhando para algum lugar meio entediado e aí olha para outro, tem uma expressão feliz ou de susto ou de alguma coisa assim. Essas mudanças de expressão são sempre bons exercícios. Pensa nisso aí. Seguindo, aqui a bateria, né, a bateria da nave. Quem lembra aí no filme do Toy Story, no primeiro, quando que o Buzz pergunta sobre bateria, se já inventaram bateria de fusão de diamante ou alguma coisa assim? Tenho que consertar as turbinas propulsoras. Ainda usam combustível fóssil ou já descobriram a fusão do cristal? Mas isso aqui é a bateria da nave, com certeza. Recadinho, toda sexta-feira a gente tem live no meu Instagram, MatheusA3D. Eu sempre faço votação do assunto da live, então você pode votar, ajudar a escolher o que eu vou falar, qual vai ser o assunto da live de sexta-feira. Se você quiser a minha ajuda para poder aprender animação, considere a minha mentoria. A minha mentoria é feita tanto pelo Patreon quanto pela inscrição de membros aqui do canal do YouTube, o time M3D. As lives de sexta-feira também ficam sempre salvas para quem é membro do time M3D, então considera dar uma olhada aí, talvez a gente possa se ajudar. Aqui o monstro puxa o personagem, eu falei bastante disso aqui no outro vídeo com a análise quando esses tentáculos puxam o Buzz, que a gente percebe que tem uma interação com a roupa aqui, ele aperta o personagem antes de puxar, então é muito legal pra gente conseguir sentir que existe uma interação entre o tentáculo e o personagem, e aí depois ele puxa ele para baixo. E até antes de puxar mesmo o tentáculo puxando, que poderia ter sido feito simplesmente um puxado para baixo, mesmo assim ainda fizeram uma leve antecipação aqui, tipo, traz o personagem para cima antes de ir para baixo, levemente para cima antes de ir para baixo. E aí a mão fica para cima do mesmo jeito que o capacete do Buzz ficou no outro shot. Isso aqui provavelmente é para poder simular o que aconteceria quando a gente está ultrapassando a velocidade da luz, que eu mencionei, se não me engano, no outro vídeo também, que tem um momento que ele está voando e ele ultrapassa a velocidade do som. Não tenho certeza se foi no outro vídeo, mas quando a gente passa da velocidade do som, quando o avião passa a velocidade do som, a gente quebra a barreira do som e é visível. Aqui provavelmente isso aqui é uma simulação de quebrando a barreira da luz, né, que a gente tem isso aqui. Então é muito legal que eles pensaram em tipo reproduzir essa quebra da velocidade da luz de uma forma visual também. E existem teorias também que quando a gente quebra a velocidade da luz, ou quando a gente está se aproximando da velocidade da luz, a gente consegue ver cores de formas completamente aleatórias, assim. Então eles tentaram reproduzir isso de uma forma, vamos dizer assim, científica e fizeram de uma forma que está muito bonito, né? Aqui exatamente o momento que quebra a barreira da luz, reproduziram
reproduziram aqui enquanto a gente está vendo e depois no reflexo do capacete dele aqui também. E ele olha e tipo, uau! Deve estar pensando assim, devo ser a primeira pessoa que está vendo isso. Em junho sai esse filme. Mal posso esperar. Aqui ele já com a roupa de Buzz Lightyear, numa composição aqui muito massa, com ele centralizado aqui nesse buraco entre as árvores, onde a gente consegue ver o céu. Muito foda essa composição com o personagem aqui. Um exercício aí para quem tá começando ainda, acabou de fazer um walking cycle, faça um exercício de um personagem saindo do walking cycle, chegando a um momento onde está completamente parado, igual o Buzz fez aqui, vem andando e aí para o corpo. Então tem vários movimentos, tipo a mão se encaixando ali enquanto uma mão está indo para cima, a outra ainda está indo para baixo, e aí o corpo vai para baixo e depois levemente para cima. Então isso é um bom exercício para quem está começando. Personagem saindo do walking cycle e parando. E também o contrário, parado, saindo e começando a andar também é um bom exercício para quem está começando aí, quem já fez o walking cycle. Mais uma vez aqui, a assimetria. Quando a gente pensa em assimetria, não é só em como a gente posiciona um personagem, como o personagem está no meio da câmera. Também é em como o personagem tira alguma coisa, um prop, um objeto. A gente pode reparar que, tipo, quando ele vai tirar o gatinho da caixa, ele tira primeiro a parte de trás e a parte da frente vem depois rotacionando nesse sentido, né? Tipo, saindo assim. Se for fazer um personagem pegando um objeto e tirando do lugar, não faz ele simplesmente pegar o objeto e tirar de uma forma perfeita. Faz uma leve assimetria no movimento, algumas rotações, que vai fazer uma grande diferença. Sempre lembrando também, quando o personagem vai encostar em alguma coisa, a gente tem que fazer o contato do dedo. Então, essa compressão dos dedos quando está encostando em alguma coisa é sempre muito importante. Aqui. Esse gatinho deve ser o alívio cômico do filme, vai ser uma coisa bem engraçada. Esse shot aqui a gente avaliou no outro trailer também, que ele dá o pulo aqui e para na posição de atirar o laser, muito massa que ele tem esse reflexo. A animação do gatinho aqui, pra gente conseguir diferenciar que o gatinho não é um personagem orgânico, né? Não é um ser vivo, que ele é um boneco. Eles fizeram as patas dele duras, né, sem joelho, e aí ele anda com as patas completamente retinhas, mas ao mesmo tempo as patas a gente pode reparar que tem um leve squash e stretch, né, quando ele está andando, pra gente conseguir animar com um pouco mais de facilidade, né. E também tem uma rotação na patinha aqui, pra gente conseguir fazer um drag, isso é bem importante. Então eu acho até que o personagem, o Rig, tem uma liberdade de fazer dobras, né? Tipo, um joelho dobra, um cotovelo, mas eles tentaram manter as perninhas o mais esticadinho possível para poder fazer esse contraste e mostrar pra gente que o personagem não é orgânico. Muito massa. Aliás, um bom exercício, se você quiser tentar fazer alguma coisa inorgânica, animar um robozinho, pega um personagem aí, pode ser qualquer personagem, e tenta animar ele como se fosse um robozinho, mas ao mesmo tempo colocando peso e equilíbrio no personagem sem perder essas bases. Isso é um bom exercício também. E vamos lá, nesse shot aqui a gente tem o Buzz correndo, daí ele vê que tipo alguém jogou esse negócio aqui na frente, parece uma geladeira, sei lá o que é, daí ele vê o negócio caindo ali, para e olha pra trás pra tipo, quem que jogou isso, meu Deus do céu. E muito legal o jeito que ele para. Muitas vezes eu falo, quando a gente está animando um personagem que não está com as pernas visíveis, mesmo assim eu animaria os pés dele. Olhando na perspectiva, colocaria animação nos pés, porque vai fazer diferença. Tipo, aqui ele está correndo, né? Daí ele dá esse pulo. Tipo, ele pula, estica o corpo aqui, o braço vai levemente para cima, daí dá para sentir nesse frame aqui, quando a gente sente o impacto da perna esquerda dele, dá para saber que é a perna esquerda porque a direita tá aqui,
Então a perna esquerda dele encostou ali naquele momento, daí ele abaixa com a outra. Então eu com certeza animaria esse shot animando as pernas, porque vai fazer diferença, a gente vai conseguir sentir o impacto dele quando ele bater no chão de verdade. E aí depois ele faz essa virada para cá, olhando para o que diabos jogou aquela geladeira em mim. E mais uma vez, esse shot aqui pode ser utilizado como um shot que pode ser um exercício, uma câmera seguindo um personagem correndo, para, olha e fala alguma coisa. Um shot curto, simples, mas é um bom exercício para se praticar aí. Mais uma vez, nesse momento aqui que ele sai correndo, eu também animaria os pés dele saindo correndo. Repara no arco que ele faz aqui, depois que ele for para baixo, ele vai fazer assim, ele vai subir, descer e depois ele vai reto para lá. Esse é o arco que ele faz. Então o arco na hora de sair o personagem da tela também é sempre muito importante. Uma coisa que eu queria apontar aqui é que ele tá com o painelzinho aberto, que é igual ao do boneco. Não há leitura indicando se o ar é respirável. A forma com que essa câmera e a próxima câmera aqui foram colocadas é muito interessante para poder ajudar a mostrar o quão grande é esse personagem, né? Então a câmera está o mais próximo do chão possível, a gente vê que a gente está no nível do chão aqui, então a gente consegue perceber, e o Buzz está ao mesmo tempo atirando para cima, né? Então a gente consegue perceber o quão gigante é esse robô. Se a câmera tivesse mais alta, apontada para cima, a gente não conseguiria ter a visibilidade dessa perspectiva. E aqui mais forte ainda, como essa câmera é posicionada praticamente encostada no chão aqui, apontando para cima, a gente consegue ver o quão grande é esse robô. E também, mais importante ainda, como foi colocado esse shot aqui com o robô logo embaixo dessa parte com luz aqui, para poder mostrar essa silhueta desse robô aqui gigante, tipo, foi muito bem pensado. Então só essa fotografia desse shot aqui tá muito massa. Outro exercício aqui, ó, vamos apontar. Fazer um personagem que tá andando, fazer um walking cycle de costas já provavelmente é bem difícil. Não precisa nem ser um walking cycle, mas um personagem andando de costas e aí virando e saindo correndo pro outro lado. Olha só essa silhueta aqui, que top essa silhueta aqui. Isso é uma silhueta de run cycle muito massa. A gente sempre tem que pensar, galera, silhuetas, silhueta a gente define na hora que a gente está blocando, quando a gente está blocando a nossa animação, no layout que a gente tem que definir todas as silhuetas, e as silhuetas têm que ficar bonitas, bem feitas, limpas, para que quando a gente for animar, a gente só precisa passar a animação por essa silhueta que já está pronta, e a sua animação vai ficar massa com certeza. Silhuetas na parte de blocagem é uma das partes mais importantes, se não a mais importante da animação, tá, gente? Pense nas silhuetas aí, nas blocagens. Vamos seguindo aqui. Nesse shot aqui, muito massa, que a hora que esse personagem pula nele, a gente tem o impacto, a cabeça praticamente fica na mesma posição quando a gente tem o impacto aqui do corpo. A força, né, do impacto tá vindo nessa direção, então tudo no personagem, no Buzz no caso aqui, tem que rotacionar começando dessa região aqui, e aí todo o resto, tipo, da cabeça para cima tem que ficar para trás, e das pernas para baixo tem que ficar para trás também, para a gente conseguir sentir esse impacto. A gente não pode fazer um movimento do personagem saindo da tela com a cabeça e as pernas indo reto. A gente pode perceber aqui, deixa eu apagar esses rabiscos que eu fiz aqui, a gente pode perceber aqui que o impacto vem nessa direção e aí a cabeça fica bem para trás. Nesse shot aqui a gente consegue ver que ele está olhando para alguma coisa que potencialmente vai ser um desafio, né? Pela expressão que ele está fazendo. Ele já está carregando uma outra pessoa aqui. E ele está olhando nessa direção pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? E mesmo assim ele faz essa expressão aqui que é tipo, vai ser difícil, mas eu vou passar por isso. Só nesse shot, nessas duas expressões, a gente consegue
pegar que ele vai tentar fazer alguma coisa que é desafiante, vai ser desafiadora para ele, né? E aí ele faz essa cara, tem uma compressão no corpo, o corpo se abaixa, que é como se ele fosse saltar a regra do piscar de olhos que eu falei aquela hora. A pupila piscou e abriu, e a pupila está sempre visível nos dois momentos. E aí aqui a gente vê que essa era provavelmente o que era desafiador que ele ia fazer. Não dá pra perceber direito o que é que ele estava tentando fazer aqui. Talvez, não sei se essa estrutura tá meio que caindo e aqui tá fechando e ele precisa passar aqui dentro com velocidade, mas é o que parece que tá acontecendo aqui. Mesma forma que eu falei que é um bom exercício fazer um personagem andando para trás e virando o corpo e começar a andar pra frente. Isso aqui eu até animei recentemente no show que eu tô fazendo. Eu fiz uma animação de um personagem que tava de costa e virou pra frente. Vamos lá, vamos pelos processos aqui do que acontece quando a gente tá virando o corpo. A gente tá colocando o peso só em uma perna e depois nas duas. Então primeiro ele vai virar, o peso tá só nessa perna aqui, né, primeiro. Então o corpo vai mais pra esquerda, daí troca para outra perna, daí o peso fica mais nessa perna aqui. A gente pode ver que o centro de gravidade está bem em cima dessa perna aqui, e aí depois que ele vira, ele coloca essa perna aqui no chão, daí o corpo volta para cá. Então isso é muito importante. Sempre que a gente vai colocar o peso em uma perna, o corpo tem que ir para a direção da perna que está o peso, para o equilíbrio funcionar. A hora que colocou as duas pernas no chão, o corpo vira. Dá pra ver que ele tava levemente para cima aqui, daí depois que ele coloca as duas pernas, ele desce e sobe um pouco, porque ele desceu e aí subiu, porque entrou no equilíbrio, entrou no conforto. Aqui a gente consegue ver a adaptação que a gente vai ter do Zurg com o canhão, onde ele atira, provavelmente vai ser laser aqui, né? Mas no desenho ele atira as bolinhas aqui. Vou colocar a fotinha do Zurg aqui do desenho pra gente comparar, que é exatamente esse mesmo shot que a gente vê ele, toda vez que ele dá um tiro, essa arma dele gira e o tiro vai sair sempre dessa parte de cima aqui. Mas eu achei muito massa, as cores, exatamente as cores das bolinhas que saem no desenho do Toy Story. Olha como, quando a gente quer demonstrar impacto na nossa animação, a gente tem que colocar a velocidade. Normalmente quando a gente coloca a velocidade, a gente tem mudança de um frame para outro muito rápido. Então a gente pode perceber aqui que nos braços do personagem aqui, que ele vai dar o soco aqui na mesa, muda de um frame para o outro, e a gente consegue sentir o impacto e esses raios, né, essas eletricidades aqui ajudam ainda mais a vender. E outra coisa que a gente consegue perceber, depois do impacto, que muda, faz essa troca dos braços, o corpo continua abaixando, né? Tipo, o corpo todo continua descendo. Então isso vende ainda mais que ele fez muita força para baixo, ele continua descendo. E aí depois tem aquele leve overshoot, né? O corpo volta levemente para cima quando a força que ele tinha aplicado para baixo já está quicando de volta. Então isso mostra o impacto da pancada que ele fez aqui. E outra, sempre falo, gente, não adianta só animar o personagem, a câmera vai te ajudar a vender a sua intenção do shot muito. Então se a gente reparar aqui, depois que ele bate os braços, a câmera treme. E o que vocês acham? Que a câmera estava num tripé ali enquanto eles estavam animando? Não, pô. É tudo intencional. A gente tem que fazer a animação da câmera e isso é tudo bem pensado para poder vender esse impacto. Então, muito importante a gente sempre pensar, não é só o personagem que a gente anima, a câmera também faz parte da sua animação. Nesse shot a gente consegue perceber que ela vai jogar esse negócio, né? Tipo, ela joga essa espada ou sei lá o que é isso. E antes de jogar, a gente percebe que ela tá
com essa posição do braço aqui e o outro braço para cá. Isso provavelmente, essa cena foi utilizada, alguma referência foi filmada, muito provavelmente para poder fazer isso aqui. E é sempre muito importante, gente, a gente filmar as nossas referências se a gente quer fazer a animação de alguma coisa. É muito difícil a gente só de cabeça perceber qual seria a posição das mãos, o que a nossa perna de trás ia fazer depois que a gente conseguisse jogar algo pesado, qual seria o comportamento de cada parte do corpo. Então aqui a gente percebe que tem esse movimento da mão, primeiro apontando para onde a gente vai jogar, depois tem esse giro, conseguindo jogar o objeto, e aí a gente tem um impacto no corpo todo. E para conseguir perceber todo o impacto de tudo que acontece quando a gente faz um movimento muito rápido, é sempre muito importante a gente ter referências para a gente conseguir ver essas coisas e aí depois reproduzir na nossa animação. Então, muito importante, grave a sua referência. Se você não quiser gravar a sua referência, procure na internet uma referência e utilize para poder colocar na sua animação. E sempre exagere na sua animação, não tente reproduzir exatamente igual, porque sempre dá para melhorar na animação. Não tenta fazer exatamente igual à realidade, senão não tem por quê. Simplesmente a gente pode só gravar, né? Se a gente pode animar e fazer as coisas muito mais legais, por que não? Então pensa nisso sempre aí. Esse pulo virando um mortal para frente, onde ele fica completamente encolhido e aí depois estica o corpo para cá. Tem esse exato pulo no Toy Story, que a gente já viu, bem característico do Buzz, fazer esse front flip, esse mortal para frente e depois cair. Aqui a gente pode ver que essa é a batalha com o Zurg. Mas é bem legal a gente ver isso aqui nessa animação, gente, que tipo, primeiro a gente tem um squash, o corpo dele tá completamente redondinho, e aí depois vem esse stretch, o corpo fica completamente esticado. Esse contraste na nossa animação é sempre interessante. Quando a gente vai fazer alguma ação, faz um squash, depois o stretch. Então esse contraste dele ficar completamente encolhido, depois esticar, é uma coisa muito boa de se utilizar na nossa animação, esse tipo de contraste. E no shot seguinte ele cai aqui. Muito importante notar que um pé sempre encosta primeiro, o segundo ainda está no ar, talvez a pontinha do calcanhar esteja encostada aqui, mas é sempre bom a gente pensar que quando a gente vai cair no chão, colocar as duas mãos no chão ou em uma mesa, é sempre bom a gente pensar que uma coisa vem antes da outra, um pé vem antes do outro, uma mão vem antes da outra, e aí aqui ele vira e a gente vê o laser dele, tá meio turbinado aqui, né? O laser do bonequinho não é tão turbinado assim não. Mas no Toy Story 2 tem exatamente esse shot aqui. Ele faz um mortal, pula, estica o corpo, cai, vira, atira o laser assim. Se não me engano tem algo bem parecido com isso. Aqui o gatinho é legal que ele tá oferecendo áudio para ajudar ele a dormir, né? Daí o Buzz fala, não, só white noise, que é tipo barulho, como se fosse barulho natural, barulho de chuva para poder ajudar a dormir. Daí ele faz esse barulho de gato, isso não ia ajudar ninguém a dormir não. Mas ó, legal que pensando na animação aqui, a hora que ele vai fazer essa pose, antes de chegar nessa pose, ele vai para trás, agacha, fecha o olho embaixo e aí ele meio que tipo explode aberto. E a última coisa que chega na posição é o rabo e tem um overshootzinho, né? O rabo sobe, desce e fica balançando ali. E aí ele fica dando essa tremidinha engraçada aqui. Mas sempre muito importante, antecipação, gente. Um dos princípios da animação, provavelmente o princípio mais utilizado aí é a antecipação. Para toda ação a gente sempre tem que pensar em uma antecipação. Aqui ele agacha e depois ele sobe.
E é isso, pessoal, em junho esse filme aí vai estar saindo, talvez, vamos ver se sair mais algum trailer daqui até lá, a gente faz mais uma análise. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com as dicas que eu dei, com as coisas de animação que eu apontei aqui. Mas é isso, pessoal, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a você que é membro do time M3D, você é fera demais, eu tenho certeza que você está assistindo o vídeo até aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!